O quinto episódio da série Riscos Climáticos e Saúde, do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc, tem como tema a análise sobre a situação de vulnerabilidade a eventos extremos, como ventos acima de 100 km por hora, temporais e ondas de calor na região metropolitana de São Paulo e Baixada Santista. Para este bate-papo, nosso convidado é o doutor em meteorologia, Marcelo Henrique Selucchi, que é coordenador geral de operações e modelagem do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM. Marcelo, obrigada pela participação no programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente WebDoc, na série Riscos Climáticos e Saúde, e nós estamos agora no episódio 5. A região metropolitana de São Paulo, a Baixada Santista, sofreram um evento extremo, de grande proporção, no dia 4, que acarretou uma série de ocorrências graves, tanto na cidade de São Paulo como em outros municípios. E eu gostaria que você explicasse para a gente o que de fato aconteceu. E se isso a gente pode dizer que é um novo normal também. Bom dia, Susana. Muito obrigado pelo convite para participar do programa. E o que ocorreu na cidade de São Paulo, região metropolitana, Baixada Santista, é conhecido do ponto de vista meteorológico como linha de instabilidade. O que seria uma linha de instabilidade? É uma linha de nuvens de tempestade, chamadas cumulonimbus. Justamente eles avançam seguindo uma certa linha e provocam chuvas intensas, mas neste caso, fundamentalmente, rajadas de vento. Vou explicar um pouquinho por que as características desta linha em particular. Primeiro, essas linhas de instabilidade, elas não são infrequentes, elas são relativamente comuns e muitas vezes, como neste caso, elas partem a partir de frentes frias. Nós tínhamos uma frente fria sobre o estado do Paraná e na vanguarda dessa frente fria começam a se formar esta linha de nuvens que começa a avançar mais rapidamente que a própria frente. Então tem uma certa autonomia, um certo mecanismo de automanutenção, e isso faz com que essas tempestades se desloquem mais rapidamente. Mas ventos com a magnitude que nós tivemos na região metropolitana de São Paulo, onde a linha teve a maior intensidade, não são tão frequentes. Não costumamos ver tantas milhares de pessoas, de famílias sem energia elétrica, tantas quedas de árvores, tantos problemas como nós tivemos. Houve 8 óbitos e todos eles foram direta ou indiretamente por conta do vento. Então, eu acho que tem pelo menos 3 aspectos que colaboraram para essa intensidade. Pelo menos, em primeiro lugar, a frente fria que gerou de alguma forma essa linha de instabilidade foi uma frente fria relativamente intensa, ao ponto que depois a temperatura caiu aqui no estado de São Paulo. Nós temos agora alguns dias sem chuva, porque essa frente mudou um pouco o ambiente, fez cair a temperatura e a umidade fundamentalmente. Então, esse foi o primeiro fator. O segundo fator é o fato de estarmos na primavera. E a primavera é uma época onde a parte mais alta da atmosfera ainda está fria. Isso é uma certa inércia do inverno. Então, quando você tem muito frio em cima, se você tem calor embaixo, como era o caso, isso torna a atmosfera muito instável, porque sabemos que o ar quente tende a subir e o ar frio tende a descer. Então, essa mistura vertical que houve na atmosfera permitiu a formação de nuvens muito espessas, com uma base muito baixa e um topo muito elevado. Nós chamamos de processos convectivos, isso. Essas diferenças de velocidade vertical, especialmente a parte ascendente, ela permitiu formar gotas muito grandes e que se mantiveram no ar durante muito tempo. Então, essas correntes descendentes mantiveram, digamos, o conteúdo líquido da nuvem durante muito tempo. Isso permitiu a formação de gotas maiores. E por que se provocam as rajadas de vento? Porque em algum momento essas gotas têm um tamanho tal que já
as correntes ascendentes não conseguem segurar e elas começam a cair. E pelo próprio peso, eles arrastam o ar que está embaixo e isso forma as correntes descendentes. Estão tendo uma instabilidade muito grande. Tendo gotas muito grandes, a velocidade de queda foi maior. E um terceiro aspecto foi que o ar não estava muito úmido. Essa linha de instabilidade ocorreu num ambiente um pouco mais seco. E isso faz com que a chuva que vai caindo evapore. E quando a água evapora, fica mais fria. Então, aquela queda que tinha foi acentuada pela temperatura mais baixa, né? O ar mais baixo, o ar mais frio, ele tende a descer. E então, essas rajadas de vento foram mais intensas do que ocorre normalmente. Então, esses três fatores: intensidade da frente fria, alta atmosfera muito fria, decorrente da inércia do inverno, e a umidade que não era tão elevada e fez evaporar e, portanto, acelerar as correntes descendentes que estavam caindo. Foram registrados, aparentemente, ventos de mais de 120 até talvez 150 km por hora, e isso tem um potencial muito grande de derrubar árvores, postes, de provocar agitação marítima. Eu vi alguma vez estudos feitos em túneis de vento, e quando o vento passa de 100 km por hora, isso já tem um grande potencial de destelhar casas. As telhas das casas estão preparadas para resistir mais ou menos até 100 km por hora, se bem colocadas. Então, tendo mais do que isso, é muito provável ter destelhamento de casas. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. Bom, a gente teve esse evento, e o que é de se esperar, assim, de cenários, né, daqui por diante, e também a questão do El Niño, né, que nós falamos repetidamente, né, como é que é a influência de tudo isso? Bom, já tem me perguntado bastante se esse evento tem alguma influência do fenômeno do El Niño. Eu diria que aparentemente não. Por que não? Porque justamente o que provocou essa linha de instabilidade foi o deslocamento da frente fria do Paraná para São Paulo. E durante anos do El Niño, as frentes frias ficam muito mais retidas na região sul do Brasil. Por isso que nós temos chuvas praticamente constantes, praticamente diárias, e episódios conhecidos já, né, como uma vazão muito acima da média nas cataratas do Iguaçu, por exemplo, e aquele grande evento que ocorreu no Rio Grande do Sul, né, que continua, o Rio Uruguai ainda está transbordado, por exemplo. Então, essas chuvas frequentes na região sul são justamente porque as frentes frias não conseguem avançar muito para a região sudeste. E na região sudeste, nós tivemos, durante a primavera, e teremos nos próximos dias, ondas de calor, justamente pela falta de frentes frias. Então, justamente a linha de instabilidade foi provocada por um avanço de uma frente fria um pouco mais intensa do que o normal, que é o contrário que costuma provocar o fenômeno do El Niño. Então, eu diria que neste caso particular, o El Niño fica de fora dos culpados, digamos. Mas nós temos outro tipo de influências de longo termo, de longo prazo, né? Como, por exemplo, o aquecimento global. Então, também já me tem perguntado bastante se esse evento em particular é uma consequência do aquecimento global. E o aquecimento global, ele não causa eventos particulares, o que, digamos, causa o conjunto da obra. Há um aspecto que a gente pode atribuir uma influência, pelo menos indireta, do aquecimento global, que é o seguinte: com o aumento da temperatura do planeta, o vapor da água que é retido na atmosfera, ele aumenta também. O vapor da água que a atmosfera é capaz de derreter no ar, ele depende da temperatura. Então, isso, por exemplo, explica por que nas latitudes polares nós não temos chuvas torrenciais, né? Na Antártica não chove torrencialmente, porque é muito fria, e nas latitudes tropicais, sim, nós temos furacões, nós temos grandes tempestades, porque a atmosfera quente é capaz de derreter mais vapor. Então, com o aquecimento global, essa quantidade de vapor está aumentando também, né? A atmosfera, os continentes, o planeta, de uma forma geral, está se tropicalizando, né? Está se tornando mais tropical.
Então, essas chuvas de tipo torrencial, tropical, estão se estendendo até latitudes um pouco mais altas. E em uma determinada latitude, um ponto determinado, o aumento da temperatura permite esse maior conteúdo de vapor. E com isso, né, o vapor é a fonte, é o insumo principal das chuvas. Então, as chuvas têm maior potencial de se tornar mais intensas. Então, neste caso da linha de instabilidade, a chuva não foi particularmente intensa, mas sim a severidade. E ali também entra a questão do vapor da água, né? Então, de novo, é difícil dizer que o evento foi causado pelas mudanças climáticas. Eu diria que não, mas fenômenos deste tipo, chuvas mais intensas, elas tendem a se tornar mais frequentes num cenário de mudanças climáticas. Eu fiz uma pequena pesquisa que até é muito fácil fazer por qualquer pessoa. Eu consultei o banco de dados do Instituto Nacional de Meteorologia, que tem os dados mais antigos do país, e considerei as duas cidades que tinham o histórico mais completo, mais confiável de dados, que foram a cidade de São Paulo e a cidade de Belo Horizonte. E eu contei quantas vezes em cada década tinha chovido acima de 80 milímetros num único dia. 80 milímetros é um valor bem expressivo de chuva. E foi muito claro como o número de vezes que isso ocorreu foi aumentando gradativa e constantemente ao longo das décadas. Então, nos últimos anos, nós tivemos muito mais dias, assim, um fator 3 a mais, né? Muito mais vezes de casos de chuva de 80 milímetros ou mais em 24 horas do que na década de 60 ou 70. Então, isso acho que, de alguma forma, não sei se comprova, mas pelo menos vai ao encontro do que falamos antes, né? As chuvas estão se tornando mais intensas porque a atmosfera está mais quente e porque ela tem mais vapor para provocar chuvas. Agora, tendo em vista que é necessário ter o processo de adaptação, mitigação, né? E o CEMADEM vem com esse propósito, né? De evitar, né, desastres maiores. As cidades estão preparadas, porque a gente viu assim um caos, né? Sendo que São Paulo, né, a maior cidade da América do Sul, enfim, toda a região metropolitana, a Baixada Santista, mortes, né? Foram cerca de 10 mortes, né, em decorrência. Como é que o CEMADEM, vamos dizer assim, trata desse assunto agora, né, tendo essa perspectiva de futuro? Bom, perfeito. Digamos, o principal papel do CEMADEM nestas situações é tentar alertar, avisar com a maior antecedência e precisão possível. Inclusive no caso da região metropolitana de São Paulo, que não houve inundações, não houve deslizamentos de terra, não é competência do CEMADEM fazer alertas de vendaval, por exemplo. O nosso foco são os processos que mais impactam na população, que são os deslizamentos de terra e as inundações. E, de novo, nosso papel é entregar para a Defesa Civil o melhor alerta possível, com a maior antecedência. A gestão do risco, né, cabe à Defesa Civil. A medidas de prevenção, de preparação e até de resposta cabem à Defesa Civil. Mas, obviamente, nós entendemos também do assunto, né? O CEMADEM tem já mais de 10 anos de atuação, nós fomos aprendendo e temos também especialistas na parte de vulnerabilidade e de ações de preparação e resposta. E a pergunta, eu acho que direta, se as cidades estão preparadas, eu diria que são pouquíssimas cidades no mundo, talvez, que estão preparadas, né? A gente vê muitas vezes nos Estados Unidos, na Europa, no mundo mais desenvolvido, que uma chuva torrencial causa mortes e destruição. Acho que isso não distingue continentes, não distingue capacidade financeira. Então, o que dá para entender é que o aumento dos extremos, o aumento dos desastres foi muito mais rápido que a capacidade das cidades para se adaptar. Tem cidades que estão mais adaptadas, mais desenvolvidas, existem o que se chamam cidades esponja, né? Cidades onde já foi preparada, grandes áreas vegetadas, rios muito bem desassoreados, com
com margens cobertas de vegetação, e isso mitiga de muita forma, em grande parte, né, os efeitos das grandes precipitações, mas uma chuva de 100 milímetros em 24 horas afeta qualquer cidade do mundo. Então, eu acho que não, a resposta é não estamos preparados, infelizmente não estamos preparados, precisamos nos preparar com urgência, porque os eventos já estão batendo na nossa porta, não é uma previsão de que vai piorar, já está piorando. A gente já está sofrendo as consequências das mudanças climáticas, e, claro, não é uma tarefa nada fácil, né? Em uma cidade, por exemplo, como São Paulo, que tem pouco espaço, que tem uma densidade de população já muito grande, áreas verdes relativamente pequenas, com um enorme rio passando pelo meio da cidade, com muitos córregos transitando pela cidade, com problemas de trânsito, né, de deslocamento. É muito difícil, realmente é um grande desafio. Mas cada cidade tem as suas particularidades e elas vão precisar se preparar. Existe um instrumento, né, que um plano de redução de riscos que as prefeituras deveriam ter, né, pelo menos as prefeituras que estão localizadas em áreas mais críticas. Esse plano preventivo é um plano de longo prazo, né, que indica, por exemplo, ações como, às vezes, até mudança de um bairro que está localizado perto de uma área de encosta, numa área inundável, para outras regiões, de repente realização de obras, contenção de encosta, desassoreamento de rios, vegetação das margens, isso é muito importante, né? Às vezes as soluções podem ser mais fáceis do que nós acreditamos, né? Como, por exemplo, plantar árvores nas cabeceiras das bacias, nas margens das bacias, isso ajuda muito, é uma obra de custo não tão elevado, claro, precisa ter as margens disponíveis, não precisam estar construídas. Mas, enfim, plano de redução de risco é muito, muito importante. Isso vai da mão do plano diretor do município, etc. E depois, muito importante, as cidades precisam ter um plano de contingência. Plano de contingência, né, é aquilo que se faz no momento que a chuva está caindo. Esses planos de contingência têm que ser elaborados, obviamente, no período seco, com calma, pensando. Demora tempo, não é simples fazer um plano de contingência, mas, em definitiva, as pessoas precisam saber, nesses casos extremos, o que devem fazer, né? Se precisam sair de casa, para onde vão sair, onde está o ponto mais seguro, qual é o ponto próximo, é uma escola, é um campo de futebol, é uma igreja, qual é o ponto e qual é a rota mais segura. Então, isso é muito importante. Por exemplo, no Japão, que tem uma população muito elevada, uma densidade de população muito alta, a Defesa Civil não tem estrutura para bater na porta de cada cidadão e informar que precisa sair. As pessoas são responsáveis de si mesmas, né? As pessoas recebem em casa uma carta dizendo: você está morando numa área de risco, o seu ponto seguro fica aqui, a sua rota de fuga fica aqui, e se a chuva passar de tanto, você tem que seguir essa rota e ir para o abrigo. E as pessoas fazem. Então, as pessoas são responsáveis delas mesmas. Então, eu sei que não é muito simples, né? No Brasil tem outras particularidades, mas toda cidade altamente vulnerável deveria ter esses instrumentos: plano diretor, plano de redução e plano de contingência. Isso vai certamente ajudar a salvar vidas. E para finalizar, Marcelo, tendo em vista que a gente tem a previsão que possa ocorrer novamente, né, um episódio desse porte, o que você deixaria de mensagem, né? Porque rajadas, né, de vento realmente assustou, né? São Paulo não estava acostumada com isso, né? A gente estava vendo esses fatos, né, ocorrendo na região sul, infelizmente, né, em toda a região, principalmente no Rio Grande do Sul, mas não se esperava, né, que acontecesse de tamanha proporção, né? O que a gente pode deixar de mensagem nesse sentido? Bom, a gente pode tocar em vários assuntos ali. Por exemplo,
esse tipo de fenômeno é muito difícil de ser previsto com dias de antecedência. O que é possível normalmente é acompanhar com um radar meteorológico o deslocamento das áreas de instabilidade, das nuvens de tempestade. E então, o que seria possível, no melhor dos casos, é enviar um alerta com 2 horas de antecedência, 1h30, 1 hora. Ou seja, é muito difícil prever uma situação dessas com suficiente antecedência. O que a Defesa Civil pode fazer com 1 hora de antecedência também é pouco. Então, acho que ali vale a pena a percepção das pessoas, né? Quando nós percebemos que durante o dia, especialmente, o céu fica tão escuro que, acho que foi o caso, né? 3 da tarde, 4 da tarde aproximadamente, o dia virou noite, de repente. Quando isso acontece, quando escurece muito além do que é normal, significa que as nuvens são tão densas, justamente que não deixam passar a luz do sol. Esse é um sinal de que a tempestade será violenta. Outro sinal de que a tempestade pode ser violenta é a quantidade de relâmpagos e raios. Quando eles são muito, muito frequentes, muito raio, isso também é um sinal de tempestade muito violenta. O que a pessoa tem que fazer nesse caso é tentar procurar refúgio da forma mais rápida possível. Eu sei que isso é difícil em São Paulo, porque às vezes você está horas no trânsito. Mas, na medida do possível, se você está em casa e vai sair, não saia. Se você está num shopping, por exemplo, ou está no escritório, está trabalhando, e você percebe que a situação vai ficar difícil, espera um pouco, é melhor perder um pouco de tempo, chegar mais tarde em casa, do que estar na rua nesse momento. Então, e se nós estamos na rua e não temos como nos proteger, tentar entrar em alguma loja, algum lugar, longe de árvores, longe de postes de eletricidade. Isso é basicamente o maior conselho. Inclusive, estando longe de postes de árvores, se você está num espaço público aberto, uma praça, um parque, uma avenida muito larga, isso também é perigoso, porque os raios costumam cair justamente em lugares mais abertos. Então, é bom procurar algum refúgio, se fosse possível, dentro de algum tipo de construção. Outra coisa que acontece muito, não foi tanto neste caso, mas acontece em muitos outros, nós recebemos informação da Defesa Civil de muitos casos de morte por pessoas que tentam atravessar córregos ou ruas alagadas. Isso é extremamente perigoso, extremamente perigoso. Mesmo que a pessoa conheça essa rua, que tenha atravessado ou atravesse todo dia, pode ter uma tampa de bueiro, por exemplo, que saiu do lugar, e a pessoa pode estar dentro, pode cair dentro do bueiro sem perceber. Então, nunca deve pisar onde não dá para ver o solo, e mesmo que dê para ver o solo, pode ter um fio elétrico, e a pessoa pode morrer eletrocutada. Então, nunca atravessar áreas alagadas. De novo, é muito preferível você chegar mais tarde em casa, enfim, do que perder a vida, né? Muitas pessoas, às vezes, que veem que a bicicleta ou a moto foi arrastada pela enxurrada e tentam ir atrás, deixa. Uma moto, uma bicicleta você compra novamente, a vida não volta. Então, esse é um recado muito importante. E a outra questão é que na temporada de chuvas, independentemente de ela ser acima da média, abaixo da média, independentemente de termos El Niño, La Niña, mudança climática ou não, toda estação chuvosa dá problemas e sempre tem áreas que são atingidas por tempestades desse tipo. Podem ser um pouco mais intensas ou um pouco menos intensas, mas todo ano temos problemas de alagamentos, de enxurradas, de destelhamentos, de deslizamento, todos os anos. E às vezes a Defesa Civil não dá conta de alertar todo mundo. Então, de novo, é muito importante as pessoas levarem isso em conta, né? E tomarem providências, observar na sua volta, estão muito perto de uma área de encosta, estão muito perto de uma área muito plana. Áreas muito planas normalmente são sujeitas a inundações. Em lugar de montanha, uma área que é plana significa que inundou tantas vezes que virou plana. Então, é isso, né? Tomar consciência
do perigo que essa situação representa e tentar se proteger da forma mais adequada. O ideal seria saber exatamente para onde ir e por onde, através de um plano de contingência, mas não havendo, a pessoa mesmo tem que tentar se resguardar. Obrigada, Marcelo, e um bom trabalho para vocês, né, para a gente conversar numa próxima oportunidade, né, de novas iniciativas, né, da CEMADEM, e que tenha educação, né, para prevenção de desastres, né. Muito obrigada. Muito obrigado de novo pelo convite, e esse é um assunto muito importante, educação para a preservação da vida.